Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência alheia. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Alô, meus amigos, estamos mais uma vez nos encontrando. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos, dando-nos os ingredientes necessários através da sua mensagem maravilhosa, para que possamos trilhar aquele caminho mais adequado, com coragem, calma, e, sobretudo, muita esperança. Hoje falaremos de um assunto que é uma das mensagens do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E vemos em Lucas, capítulo 15, Emmanuel coloca essa passagem do Evangelho de Lucas sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo diz, caindo em si, ele disse, Lucas que diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? A história do filho pródigo é muito conhecida e ele abandonou, pedindo a sua parte na herança, abandonou a família e ganhou o mundo, gastou tudo que tinha e depois teve que se contentar com um trabalho bem simples, cuidando de porcos. Por isso que lá ele se lembra, onde ele está, ele se lembra que os empregados do pai, antiga morada sua, vivem bem, têm comida e ele lá passando fome. Mas, antes disso, se gostarem do vídeo, dê um like, compartilhem para que mais pessoas possam receber as mensagens. Inscreva-se no canal. Como eu disse, o nosso tema é caindo em si. E Emmanuel diz, no livro Fonte Viva, como eu já disse antes, Emmanuel diz o seguinte, esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. E segue Emmanuel, citando alguns personagens do Evangelho. Judas, diz ele,
Sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória, obrigatória, das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Continua Emmanuel, outras personagens da Boa Nova, do Evangelho, porém, tornaram a si o tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, o apóstolo Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente. E depois brilha no apostolado, sem pestanejar. O apóstolo Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, perante ao sublime Senhor, caindo em si, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Por último, conclui aqui Emmanuel. E Emmanuel nos dá o recadinho final. Cai, contudo, em ti mesmo, sob as bênçãos de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Quantas vezes nós entramos em alguma religião, seja qual for, e nos deparamos com pessoas que não são exatamente modelos daquilo que dizem. E nós deixamos de acompanhar essa ou aquela religião baseados na imagem que fazemos de pessoas, sem nos preocupar com o que é o mais importante, que é a mensagem filosófica, religiosa daquela corrente espiritual ou religiosa. E caímos na inércia, no vitimismo, cruzamos os braços, como disséssemos para o mundo, eu me magoei, fiquei magoado, porque fui enganado. Quando tanta coisa há por fazer na vida. Trabalho voluntário traz, como a mediunidade, por exemplo, sem cobrar. Mediunidade traz paz e esperança, como os demais trabalhos voluntários. Produz felicidade. E a felicidade que eu tenho é aquela que eu dou. O amor que eu tenho para a minha vida é aquele amor que eu dou para o universo, que me retribui. A vida me devolve tudo que dou a ela. Quem de nós pode dizer hoje, eu caí em mim,
Existem conselhos dos espíritos, muitos, mas eu gostaria de destacar 3. Acreditar, o primeiro, acreditar que merecemos a felicidade, assim como todos os seres humanos. Mas sabemos que a baixa autoestima nossa bloqueia muita alegria, muita felicidade. Há pessoas que dizem: olha, eu estou rindo muito hoje. Acho que amanhã eu vou chorar. Quantas vezes já ouvimos isso? Pessoas que têm a sensação de que não pode, algumas até certeza, que não têm o direito de ser felizes. Nós viemos ao mundo, Deus nos deu essa oportunidade, além de tantas, e dará tantas quantas necessárias, para que nós tenhamos um encontro com a felicidade. Segundo, primeiro então foi acreditar que merecemos a felicidade, como todos os seres humanos. Segundo, pararmos de encontrar motivos externos para as nossas dores e descobrirmos quais são as suas razões íntimas, por que isso não ocorre. E aí inventamos fugas, sugerimos para a vida algo que vai nos deixar com padecimentos, com dores, tomando atalhos, nem sempre venturosos, e realizamos rotas que vão se contrapor àquilo que previamente nós combinamos ao voltarmos a essa existência. E utilizamos aquilo que a psicologia chama de mecanismo de defesa, a transferência. Nós não aceitamos os valores que a vida nos oferece, aquilo que nos dá, e transferimos através da mágoa, do sentimento de uma baixa autoestima. Nós não logramos alegria, felicidade, colocando-nos numa situação de vítima e também culpando as pessoas, a Deus, aos pais, à vida, ao professor, ao patrão, ao empregado, seja quem for. Transferimos aquela responsabilidade que é nossa para outras pessoas, esperando felicidade que venha de fora. Isso não vai ocorrer. Felicidade é um fenômeno, é uma força da natureza que nasce, se desenvolve e se expõe de dentro para fora. Então não podemos ancorar e depender de felicidade, depender a nossa felicidade de coisas externas e de pessoas. Precisamos desenvolver atributos que Deus nos confere para que sejamos felizes o tanto quanto possível hoje. Esse é o terceiro ponto que nós vamos ver agora. Pararmos de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver o modo mais feliz possível, dentro das condições de cada um. Nesse tema, nessa proposta do caindo em si, que é o nosso tema de hoje, que baseado numa página maravilhosa de Emmanuel, do livro Fonte Viva, nós colocamos 3 pontos que são básicos na trajetória humana, que é o despertamento, o autoconhecimento e a autotransformação.
O despertamento para algo importante espiritualmente falando na vida é o que ocorreu com o filho pródigo no momento em que diz: eu não aguento mais. Que dá aquela virada na vida e vê: estou aqui, como diz ele, passando fome enquanto os empregados do meu pai passam bem e não têm essa necessidade. Pois bem, no momento em que a gente se depara com essa realidade, a gente começa aquilo que pode se chamar de despertamento. Não aguento mais o modo como eu venho vivendo. Preciso mudar. Urgente. E começo a entender as belezas que Deus coloca à nossa disposição e eu não estou usando. A doutrina espírita, para quem é espírita, a existência da doutrina espírita e todos os seus postulados de esclarecimento, tudo isso em nossa vida é maravilhoso para o entendimento dos espíritas. A misericórdia de Deus nos dando muitas e muitas oportunidades, todas quantas necessárias, a justiça de Deus, ao reencarnarmos através do esquecimento, que até muitas vezes entre os espíritas não se entende bem, porque eu não lembro de reencarnações passadas. E muitos negam, não espíritas, óbvio, negam o fenômeno da reencarnação porque não lembram o que se passou. Outros procuram afoitamente saber quem foram, sem se preocuparem muitas vezes com o que fizeram. É aí que está a situação. Então, quando numa metáfora pode-se dizer que Deus, ao nós reencarnarmos, nos coloca no colo, antes da nossa mamãe nos receber realmente no nascimento, nos beija com o beijo do esquecimento, que é o beijo de Deus, que faz com que nós esqueçamos tudo o que se passou, o que fizeram de mal para nós e o mal que realizamos também. A indiferença que plantamos nos corações e também esquecemos aquelas coisas negativas que nós sofremos de outras pessoas. A imortalidade, Deus nos oferece a imortalidade, somos imortais, ou seja, nossos afetos não morrem, nós não morremos. E o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, através de suas obras basilares, nos vem clarear esses caminhos. Por isso é uma bênção que todos nós, se não utilizarmos a contento, teremos de dar em algum momento conta de que nós tivemos um contato tão maravilhoso, com tanto esclarecimento e temos tanto a agradecer e pouco fizemos. Agradecer também o amor salvador de Deus e imortal, a natureza, o ar, o sol, a água e a nossa inteligência, o nosso corpo físico, todos os empréstimos que nós recebemos quando aqui aportamos. Eu falei que eram 3 os elementos do caindo em si. Terceiro, o autoconhecimento. Na verdade, é o segundo, desculpem. O segundo, autoconhecimento,
Eu conheço as minhas potencialidades, é o próximo passo. O primeiro era o despertar da pessoa. Então, agora no autoconhecimento eu vou saber quem sou eu, quais as minhas potencialidades, sou um espírito imortal, sei de onde vim, para onde eu vou. Provavelmente, ou certamente, serei reencarnacionista. Tenho livre-arbítrio, sei disso, posso fazer o que quiser. Obviamente, estando sempre pactuado a lei de causa e efeito, ou ação e reação, mas também a lei do progresso. Terceiro, então, a autotransformação. O objetivo da doutrina espírita não é autoconhecimento. Isso é um meio para nós atingirmos a autotransformação, a tão falada reforma íntima, que, como já disse em outras vezes, não pode se transformar numa tortura íntima, e sim algo que tenha sabor para a nossa vida. São mudanças interiores que beneficiam a todos. Quando eu então tenho a consciência de que tudo que eu faço e digo tem repercussão no mundo onde eu transito. E tudo o que eu penso, faço ou digo tem, sem dúvida, uma força enorme até diante das outras pessoas. E a força também que, impregnada das energias, através de sintonia e afinidade, possa ter um contato com a espiritualidade mais ameno ou muito intenso, de acordo também com os níveis de mediunidade de cada um, mas sempre sabendo que nós temos o bem, a sombra e o bem dentro de nós. Sempre teremos escolhas para realizar. Então, caindo em si, nós precisamos ter gratidão a Deus, aos nossos pais e a todos que cruzam o nosso caminho. Será que nós já podemos dizer que caímos em nós? Meu amigo, minha amiga, eu mesmo me pergunto, já caí em mim? Ou seja, sei qual é o propósito da minha vida? Siddhartha Gautama, o Buda, dizia que o objetivo, o propósito da vida é viver. Certamente ele não queria dizer sobreviver, ele dizia viver, ou seja, na plenitude que a natureza, que o nosso Pai nos dá, para marcharmos com confiança, com luz, com harmonia, sempre em frente. É isso aí, meus amigos, que todos possamos dizer: eu caí em mim. Muito obrigado, minhas amigas, meus amigos. Luz e paz. Namastê. Até a próxima. Muito obrigado por tudo.